é sobre o formato da Terra, mas continua sendo ainda à luz da Bíblia. Na verdade, eu vou me abster de usar a expressão terra plana, porque o que mais me importa é a questão da planicidade das águas. Na verdade, todos sabemos que aquela questão de a Terra parecer uma pizza ou um disco de vinil, desculpe a expressão, mas não passa de uma palhaçada. Desculpem os palhaços que são profissionais. Por que eu digo isso? Porque todos nós sabemos que a Terra ela é composta de montes, de outeiros, de picos, de planície, enfim. Ela não tem um formato plano no sentido de nivelamento. A questão principal da planicidade é das águas. Essa foi a primeira razão e uma das mais fortes, principalmente do ponto de vista científico, em eu acreditar e ser provado que as águas elas buscam o nivelamento. As águas podem estar no recipiente que for, do menor ao maior, de uma bacia a uma piscina olímpica, ela vai buscar o nivelamento. Isso eu acredito que é real, é uma coisa que não precisa se provar e deve se empregar a mesma regra aos oceanos. Porque eu vou acreditar que o oceano vai fazer uma curva de 360 graus. Mas eu vim tratar de uma outra questão. Muitos perguntam, a Lua é redonda, o Sol é redondo, ainda diz os outros planetas são redondos, porque a Terra teria um formato diferente. Bom, primeiro que eu não considero a Terra como um dos planetas, mas do local que Deus escolheu para que vivêssemos. O resto, as outras coisas, assim como o Sol e a Lua, são luminares da Terra. As estrelas que a Bíblia diz que Deus criou compõem o céu. E o que possa chamar de outros planetas, outros corpos celestes, não sei exatamente o formato, mas eu só sei dizer o seguinte: com relação à Terra, ela não permite uma curvatura de 360 graus e nem tampouco as águas acompanham essa curvatura. Essa é a coisa mais óbvia que se pode afirmar. Porém, com relação a dizer assim, estive a determinada altura, latitude, altitude, e vi a curvatura da Terra. Ninguém nunca disse que, ou melhor, talvez algumas pessoas tenham dito, mas eu acredito que a Terra possa ter sim uma curvatura, mas no que diz respeito à sua borda, porque dentro da Bíblia está escrito que Deus assentou-se na redondeza, no círculo, ou qualquer outra palavra que queira chamar, redoma, ou qualquer outra interpretação que tenha em versões diferentes. Mas de qualquer forma, se existe um círculo, não precisa necessariamente ser um globo, ser uma bola, tampouco giratória, voando espaço afora, o espaço adentro, como queira. A Terra pode ser um círculo, mas ela não necessariamente é um globo. Embora eu vim trazer um argumento totalmente diferente. O Sol é circular. A Lua é circular. Quem disser diferente, se não for cego, é estúpido. Que precisa não enxergar, não olhar. É uma coisa óbvia que está ali no céu quando a Lua aparece. Se ela é um formato globular, isso aí se discute e não há quem afirme porque ninguém foi lá. Eu ainda acredito que ninguém foi lá. O Sol tampouco. Mas sabemos que são circulares. Mas, diante da pergunta que me fizeram, se esses corpos celestes
são redondos. Por que então a Terra teria outro formato? Primeiro que a Terra não é um corpo celeste. E segundo que, assim como eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus, portanto, verdade absoluta, para você que não crê, para você que diz, eu prefiro acreditar na ciência, a Bíblia, não é um argumento que vai te convencer. Mas para você que diz, eu acredito que a Bíblia é a palavra de Deus, portanto, é a verdade absoluta. E que a Bíblia tem sim princípios científicos, porque foi Deus que fez todas as coisas, e Ele não só estipulou como as coisas seriam, como Ele ordenou que elas seguissem uma ordem natural. Com exceção, é claro, daquelas questões que são próprias dele e que nem cabe ao homem compreender. Mas vejamos. Em Apocalipse, capítulo 21, versículo 16, está escrito o seguinte: a cidade era quadrangular, de comprimento e largura iguais. Ele mediu a cidade com a vara, tinha 2.200 quilômetros de comprimento. A largura e a altura eram iguais ao comprimento. Essa é a cidade santa, Nova Jerusalém, que a Bíblia diz que desceu do céu. Logo no começo de Apocalipse 21, o versículo 1 diz: então vi o novo céu e a nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. E a cidade santa, a Nova Jerusalém, que desceu do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. E é justamente essa cidade santa que aqui no versículo 16 diz que era quadrangular, ou seja, largura, comprimento e altura iguais. Então, se a Nova Jerusalém pode ser quadrangular, a cidade que Deus fez como se fosse um outro, vamos chamar de planeta, a outra morada para os seres humanos. Ele fez quadrangular, porque me surpreenderia que a Terra, a primeira morada dos seres humanos que Deus fez, não poderia ter um formato diferente do Sol, da Lua, de outros corpos celestes. Então, não estou dizendo que a Terra é quadrada, é quadrangular, mas se a Nova Jerusalém é quadrangular porque está escrito, isto é indubitável, ninguém vai contestar uma coisa que está escrita. Ela é quadrangular. E Deus fez questão de mostrar a medida dela, o formato dela, porque eu não posso acreditar que a Terra teria um formato diferente do que é o Sol, da Lua, de outros corpos celestes. Ok? Então fica só a dica. Não que eu esteja dizendo que a Terra seja quadrada ou quadrangular, mas uma coisa é certa. Ela não é uma bola molhada, giratória, voando espaço adentro ou afora. Ela é um local que Deus fez para a morada dos humanos, a única, diga-se de passagem, para que os humanos habitassem, e é um local estacionário. É estacionário. Eu consigo ver corpos celestes da Terra, mas não consigo ver a Terra dos corpos celestes. Até porque eu não acredito que o homem foi à Lua. O homem pode ter atingido certa altitude da órbita baixa da Terra, que segundo a própria ciência ela varia de 200 km a 2.000 km. Mas sair desse local e dessa proteção, dessa cobertura que nós temos, ele nunca fez e nunca fará. Nunca fez e nunca fará.
Então é só uma questão, a resposta dos que me perguntaram se por que poderia ser diferente. Simples assim. Porque tudo poderia ser redondo e porque Deus faria então a Nova Jerusalém quadrangular. Se pôde fazer a Nova Jerusalém quadrangular, a Terra, o local onde moramos, poderia ter um formato diferente da Lua, do Sol e de qualquer outro corpo celeste. Uma vez disseram o seguinte, e inclusive há vídeo desse tipo disponível. Há vários vídeos que pegaram esse modelo. Se a Terra fosse plana, o eclipse seria dessa forma. Ali estaria a Lua e um traço de uma sombra. Assim seria o eclipse da Lua se a Terra fosse plana. Não seja hipócrita, não. Não queira fazer as pessoas que acreditam de boa fé, fazê-las de imbecil, não. Porque numa Terra plana, embora eu disse que não chamaria de Terra plana, mas no modelo da Terra, diferente do globo, onde a água nivela, ela busca o nivelamento e não faz curva. A Lua e o Sol são luminares dentro da Terra e não aquele objeto tão imenso fora que a Terra pudesse projetar sua sombra porque o Sol estaria do outro lado. Não, absolutamente não. Eclipse do Sol e da Lua, não sei como funcionam, mas com certeza isso que foi dito é idiotice, é imbecilidade. A Terra plana não projetaria nenhum tipo de sombra na Terra, na Lua, porque a Lua não está fora da Terra. A Lua é luminar dentro da Terra. O Sol não projetaria a sombra o Sol não projetaria a sombra da Terra na Lua, porque o Sol não está fora da Terra, ele está dentro da Terra como um luminar para o dia. Então, aquilo ali é querer fazer a pessoa de bom senso, a pessoa de boa fé, é querer fazê-la de idiota. Isso é feio. Isso é hipocrisia. Isso é desonestidade. Isso é fazer pouco caso do raciocínio do ser humano. Se você não acredita que a Terra pode ter formato circular sem ser uma bola, se você não acredita que a Terra é estacionária, se você consegue acreditar que a Terra estaria girando em torno de si mesma a quase 1.700 km por hora e girando ao torno do Sol, não me lembro agora a velocidade, mas com certeza não seria pouca, e ainda por cima, Sol, Terra e demais planetas e demais corpos celestes estariam viajando a uma distância estúpida pelo vazio do universo, essa é a sua crença. Só recapitulando. A Terra não é uma pizza, nem um disco de vinil. A Terra tem montes, outeiros, montanhas, depressões, relevos, enfim. Isso tira a característica de dizer que a Terra é plana nesse ponto de vista. O problema é que ela não é um globo, não é uma bola molhada giratória pelo espaço afora, ou lá dentro. O que se nivela é a água. A água desce cachoeiras, a água desce das partes mais altas, como a Catarata do Iguaçu, por exemplo, em volumes, até buscar o seu ponto de nivelamento, até se encontrar com o mar e nivelar. Isso é uma coisa que ninguém pode contestar. As águas se nivelam de um recipiente pequeno a uma piscina olímpica, assim como os oceanos. Os oceanos, com exceção da movimentação das ondas, da criação das ondas de
tamanhos às vezes gigantescos, como 2 metros, 6 metros, 10 metros, sei lá, o tamanho que as ondas são geradas nos oceanos. Fora essa questão, a água do oceano nivela. Isso é real, isso é visível, é palpável. Ela não faz curva, ela nivela. E assim como a cidade santa, Nova Jerusalém, ela foi criada num modelo quadrangular, independente de qualquer outro formato, de qualquer outro corpo existente. A Terra não precisa seguir a mesma ordem dos corpos celestes. A mesma ordem da Lua, do Sol ou de qualquer outro corpo celeste que tenha um modelo circular. A Terra pode ser sim circular, mas não uma esfera. Eu fico por aqui.